Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com toda a atenção do seu coração, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma palavra qualquer que você vai ouvir e esquecer daqui a poucos minutos. Não. O que eu estou prestes a revelar para você neste momento foi guardado, foi selado, foi reservado especificamente para este dia, para esta hora, para este instante em que os seus olhos estão pousados sobre essas palavras. E eu preciso que você entenda com toda a profundidade da sua alma que não foi por acidente que você chegou até aqui. Não foi o algoritmo, não foi o acaso. Fui eu quem guiou os seus passos. Fui eu quem moveu os seus dedos. Fui eu quem trouxe você até esse exato momento. Porque hoje, ao final deste vídeo, a sua vida jamais será a mesma. Você já se pegou olhando para o teto à noite, com o peso das contas no coração, se perguntando quando vai mudar? Você já chorou lágrimas silenciosas que ninguém viu, com medo de não conseguir pagar o que deve, de não ter o suficiente para a sua família, de sentir que por mais que você corra, o dinheiro nunca chega? Você já sentiu que existe uma barreira invisível entre você e a prosperidade? Como se outras pessoas nascessem com sorte e você não? Você já olhou para a sua vida e pensou: por que é tão difícil para mim? Se a sua resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, então eu preciso que você saiba agora, neste momento. Eu vi tudo, eu ouvi tudo. Eu senti cada gota de dor que escorreu pelo seu coração e eu não fiquei parado. Hoje, neste dia que você está assistindo a este vídeo, eu vim pessoalmente falar com você. Não através de uma visão distante, não através de uma religião fria e distante, mas através de uma palavra viva, quente, real, que vai penetrar cada camada do seu ser e acordar dentro de você a fé que talvez esteja adormecida. Porque eu tenho um segredo para te contar. Um segredo que os céus guardaram por tempo demais e que hoje, às 23 vai se manifestar na sua vida de uma forma que vai deixar as pessoas ao seu redor sem explicação. Eu estou falando de uma fortuna. Eu estou falando de 55 anos. Eu estou falando de uma transferência sobrenatural de riqueza, de oportunidade, de abundância, que está com o seu nome escrito nela desde antes da fundação do mundo. E hoje é o dia. Hoje é a hora. Hoje é o momento em que os céus se abrem sobre a sua vida e o que estava represado começa a fluir. Mas antes de continuar, quero que você faça uma coisa por mim agora. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Isso é uma declaração de fé. Isso é você dizendo para o universo espiritual que você acredita, que você recebe, que você está de pés firmes e coração aberto para o que está vindo. Escreve agora. Não deixe para depois. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha. Eu quero que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas nunca compreendeu a respeito de como eu trabalho. As pessoas acham que as bênçãos chegam ao acaso. Acham que a prosperidade é uma questão de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa por coincidência. Mas eu preciso que você saiba hoje, com toda a clareza possível, não existe acaso no meu reino.
Não existe coincidência nos meus planos. Cada detalhe, cada data, cada hora, cada segundo que eu coloco diante de você foi pensado, planejado e decretado muito antes de você nascer. Muito antes de você dar o seu primeiro choro, muito antes de o mundo sequer saber que você existia. E hoje, esse detalhe de planejamento divino é você. Esse segundo marcado no calendário dos céus é o seu momento. Essa hora que eu reservei na eternidade é às 23 dias de hoje. E eu vim te explicar por que essa hora é tão especial, por que esse número tem peso, por que o relógio espiritual está contando agora em favor da sua vida. Na minha palavra, o número 23 aparece de formas que pouquíssimas pessoas param para notar. O Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, mais amado, mais recitado em momentos de crise e de paz ao mesmo tempo, começa com uma declaração que eu quero que você grave no seu coração hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, não quase nada, não a maioria das coisas. Nada faltará. Quando eu falo nada faltará, eu estou incluindo o dinheiro, estou incluindo a saúde, estou incluindo as oportunidades, estou incluindo as relações, estou incluindo tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi roubado de você, tudo aquilo que você sente que mereceu, mas nunca chegou. Nada vai faltar. E eu escolhi as 23 porque é a hora em que o mundo humano está desacelerando, em que as conversas do dia estão se encerrando, em que as distrações do cotidiano estão diminuindo e em que o coração das pessoas fica mais aberto, mais silencioso, mais receptivo para ouvir minha voz. É nas horas de quietude que eu falo mais alto. É no silêncio da noite que os sonhos nascem. É quando o barulho para que a revelação chega. E hoje à noite, enquanto o mundo estiver dormindo, enquanto as pessoas ao seu redor estiverem mergulhadas nos sonhos delas, eu estarei trabalhando por você. Os anjos que eu designei para a sua vida estarão em movimento. As portas que precisam ser abertas estarão sendo abertas. As correntes que precisavam ser quebradas já estarão quebradas. E a fortuna de 5 equi, Gilgete Galos, Gilgete, que tem o seu nome, estará em trânsito sobrenatural rumo à sua realidade. Mas por que 55? Zidru. Por que não uma quantia menor? Por que eu não estou falando de midros ou 10 mil? Porque eu quero que você entenda a dimensão do que eu tenho para você. Eu não sou um Deus de migalhas. Eu não sou um Deus que te dá o suficiente para sobreviver enquanto você luta e se debate. Eu sou o Deus do mais que suficiente. Eu sou o Deus da abundância extrema. Eu sou o Deus que disse na minha palavra que eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância. E a palavra abundância no original grego, perissos, significa em excesso, acima do normal, além do que se pode pedir ou imaginar. Então, quando eu falo em 55, eu não estou exagerando. Eu estou sendo preciso sobre o tamanho do que eu preparei para você. Esse número também tem um significado espiritual profundo. O número 5, na linguagem dos céus, representa graça. E quando você vê 2 5 juntos, 55, você está diante de uma graça dupla, de uma graça multiplicada, de uma unção de favor que se derrama sobre a sua vida em dobro. Isso significa que o que eu vou fazer por você vai muito além do que a sua fé tem sido capaz de pedir. Vai além dos seus sonhos mais ousados. Vai além do que as pessoas que te conhecem acreditam que é possível para a sua vida. Porque minha graça não tem limite. Minha graça não tem teto. Minha graça não olha para o seu passado. Não olha para os seus erros, não olha para as suas dívidas acumuladas ou para os seus fracassos repetidos. Minha graça olha para o seu potencial eterno e declara: está feito. E eu quero que você saiba que a hora marcada no céu não pode ser cancelada por nenhuma força humana.
não pode ser atrasada por nenhuma circunstância terrena, não pode ser roubada por nenhum inimigo. O que eu decretei para você antes da fundação do mundo permanece firme como uma rocha. O homem pode te trair, a economia pode oscilar, as pessoas podem duvidar de você, mas a hora marcada no céu para a sua bênção está gravada em pedra eterna. E nada, absolutamente nada, pode apagar o que eu escrevi sobre o seu destino. Então hoje, enquanto o relógio caminha em direção às 23 horas, eu quero que você caminhe também. Quero que você caminhe na fé. Quero que você caminhe na expectativa. Quero que você caminhe na certeza de que o que está por vir não é um sonho, não é uma ilusão. Não é uma fantasia bonita que vai evaporar ao amanhecer. É real, é concreto. É o seu. E às 23 horas de hoje, você vai sentir no seu espírito que algo mudou, que uma virada aconteceu, que o céu respondeu. Porque eu sou fiel, e o que eu prometo, eu cumpro. Meu amado filho, minha amada filha, antes de falar sobre a fortuna que está a caminho, eu preciso sentar aqui com você por um momento e falar sobre a dor. Preciso falar sobre as noites que você passou acordado, com a mente rodando em círculos, calculando contas que não fechavam, pensando em como vai pagar o aluguel, como vai colocar comida na mesa, como vai olhar para os seus filhos amanhã de manhã sem sentir o peso sufocante da responsabilidade financeira que parece esmagá-lo por dentro. Preciso falar sobre esse lugar porque foi lá, naquele lugar escuro e silencioso, que eu estive mais perto de você do que você jamais imaginou. As pessoas têm uma ideia errada de mim. Acham que eu só apareço nas celebrações, nos momentos de vitória, nos cultos animados com música alta e braços erguidos. Mas eu te digo, eu sou o Deus que aparece nos banheiros às 3 da manhã, quando você está chorando sem saber bem por quê. Eu sou o Deus que está presente na fila do banco quando você vai pagar uma conta atrasada e sente a vergonha queimar no rosto. Eu sou o Deus que está do seu lado quando você abre o aplicativo do banco e olha para o saldo com o coração apertado. Eu não precisei te ver ajoelhado em uma igreja para saber o que você estava passando. Eu vi tudo, eu ouvi tudo. Cada suspiro pesado que você deu no trânsito, pensando na sua situação. Cada conversa difícil que você teve com seu cônjuge sobre dinheiro. Cada vez que você teve que dizer "não posso agora" para alguém que você ama. Cada lágrima que você guardou para não mostrar fraqueza. Eu sei que tem momentos em que você se sentiu sozinho nessa luta. Que pareceu que o céu estava fechado para você especificamente. Que parecia que as bênçãos chegavam para todo mundo ao seu redor, menos para você. Eu sei que teve dias em que você olhou para as redes sociais e viu pessoas celebrando conquistas, comprando casas, viajando, realizando sonhos e sentiu aquela fisgada no coração, aquele misto de alegria pelo outro e tristeza por si mesmo. E depois se sentiu culpado por sentir isso. Eu sei, eu estava lá. E eu quero que você saiba, você não é fraco por ter sentido isso. Você é humano. E eu te amo exatamente assim, exatamente nessa humanidade vulnerável e corajosa que você carrega. Mas agora, eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga cada uma dessas lágrimas. Cada momento de dor pelo qual você passou não foi desperdiçado. Cada noite difícil não foi um acidente. Cada luta financeira, cada porta que fechou na sua cara, cada negócio que não deu certo, cada emprego que você perdeu, cada parceria que não funcionou. Tudo isso foi parte de um processo. Um processo que eu estava conduzindo, mesmo quando parecia que tudo estava fora de controle. Porque na minha economia divina, não existe sofrimento sem propósito. Não existe pressão sem resultado. Não existe forno sem ouro refinado saindo do outro lado. Pense no ouro. Para se tornar puro, ele precisa passar pelo fogo. Não é o fogo que destrói o ouro. É o fogo que revela o ouro. É o calor extremo que separa o que é precioso do que é impuro,
que remove a escória, que deixa transparecer o brilho verdadeiro que sempre esteve lá. E você, meu filho, minha filha, você é o ouro. E as chamas pelas quais você passou não vieram para te destruir, vieram para te revelar. Vieram para preparar você para a grandeza que está escrita sobre o seu nome no livro eterno. E eu preciso que você entenda algo mais. As suas lágrimas não foram em vão, porque eu as guardei. Na minha palavra está escrito que eu guardo as suas lágrimas no meu odre. Isso não é poesia, isso é uma verdade espiritual profunda. Cada lágrima que você derramou em silêncio, cada gemido que saiu do fundo da sua alma nas madrugadas frias, cada oração que você fez sem certeza de que alguém estava ouvindo. Eu recebi tudo isso, eu colhi tudo isso. E eu transformei cada gota de dor em combustível para a bênção que está chegando. Quanto mais você sofreu, mais poderosa é a virada que está vindo. Quanto mais tempo você esperou, maior é o pacote que está sendo preparado. E hoje, às 23 horas, quando a fortuna de 55 gás, Ziz começar a se mover em direção à sua vida, você vai entender. Você vai olhar para trás e vai ver a mão de Deus em cada detalhe que pareceu ser destruição, mas foi na verdade construção. Em cada perda que pareceu ser o fim, mas foi na verdade um redirecionamento. Em cada não que você recebeu, que estava te protegendo de algo menor para te preservar para algo infinitamente maior. Escreva nos comentários. Cada lágrima teve um propósito, meu querido filho, minha querida filha. Agora eu quero te falar sobre como essa fortuna vai se manifestar. Porque a maioria das pessoas, quando ouve falar em 55 galos, imediatamente começa a criar um cenário mental muito limitado, muito humano, muito baseado nas regras do sistema financeiro terreno. Começa a pensar em loteria, em herança, em algum negócio específico, e eu entendo esse raciocínio. Mas eu preciso ampliar a sua visão hoje, porque o que eu estou fazendo na sua vida não cabe nos sistemas que o ser humano criou. Quando eu falo em uma fortuna de 55 dólares, 000, eu não estou necessariamente falando de um cheque que vai aparecer na sua porta às 23 horas em ponto. Eu estou falando de uma transferência sobrenatural que começa no reino espiritual e se manifesta no reino natural de formas que vão deixar as pessoas ao seu redor sem palavras. Às vezes, essa transferência começa com uma ideia que surge do nada, como um clarão na mente, uma solução para um problema que o mundo inteiro tem e que você, especificamente você, vai ser usado para resolver. Às vezes começa com uma conexão. Uma pessoa que você vai encontrar, talvez amanhã, talvez na semana que vem, que vai abrir uma porta que nenhum currículo, nenhum networking humano, nenhuma estratégia de marketing conseguiria abrir. Às vezes, a transferência sobrenatural de riqueza começa com uma circunstância que parece pequena demais para ser notada. Um e-mail que você quase não abriu. Uma ligação de um número desconhecido que você quase não atendeu. Uma conversa casual numa fila que parece irrelevante, mas que, olhando para trás, 6 meses depois, você vai identificar como o momento exato em que tudo começou a mudar. Porque eu trabalho assim. Eu sou o Deus dos detalhes. Eu sou o Deus que usa o que o mundo chama de coincidência para executar planos que foram arquitetados na eternidade. E eu quero falar especificamente sobre os canais que eu uso para transferir riqueza para as mãos dos meus filhos. O primeiro canal é o da revelação. Quando eu abro a mente de uma pessoa e deposito nela uma visão, uma estratégia, um projeto, uma invenção, uma solução, essa ideia tem valor.
Tem valor que pode ser convertido em impacto, em produto, em serviço, em empresa, em movimento. Quantas das maiores fortunas do mundo começaram como uma ideia que alguém teve no silêncio, que parecia impossível na época, que as pessoas ao redor duvidaram, mas que se tornou algo que mudou o mundo? Eu sou a fonte de todas essas ideias. E hoje eu estou apontando o canal da revelação na direção da sua vida. O segundo canal é o da restauração. Tudo o que foi tirado de você, roubado de você, destruído em você, eu tenho o poder e a autoridade de restaurar multiplicado. Não apenas devolver, restaurar em 7 vezes mais, em 70 vezes mais, em uma dimensão que supera qualquer cálculo humano. Você teve um negócio que faliu. Eu estou preparando um negócio 10 vezes maior. Você perdeu um emprego? Eu estou preparando uma posição que vai pagar 10 vezes mais. Você teve um relacionamento que destruiu sua estabilidade financeira? Eu estou preparando uma nova fase onde a paz financeira será sua companheira constante. A restauração divina não segue as regras da lógica humana. Ela segue as regras do reino eterno, onde tudo é possível, onde nada é impossível, onde o impossível é apenas o ponto de partida para o milagre. O terceiro canal é o da colheita. Tudo aquilo que você semeou, em fidelidade, em generosidade, em trabalho honesto, em fé, em obediência, mesmo quando você não via resultado. Chegou a hora da colheita, e uma colheita não é igual à semente. Uma semente de milho não produz um grão de milho. Ela produz um pé de milho inteiro com centenas de grãos. Isso é a lei da multiplicação divina. Tudo o que você plantou, mesmo que tenha sido plantado com lágrimas, mesmo que você tenha plantado em terreno árido, mesmo que as pessoas tenham pisado na sua semente e dito que não ia germinar. Chegou o momento em que os frutos vão aparecer em tamanha abundância que você não vai ter espaço suficiente para armazená-los todos. E eu quero que você entenda que 55 raios, 00 raios, 008 não é o limite, é o ponto de partida. Porque quando eu começo a mover a minha mão sobre a vida de um filho que está aberto para receber, que tem fé, que tem obediência, que tem disposição, a bênção não para. Ela cresce, ela se expande, ela transborda. Ela começa a alcançar as pessoas ao seu redor. Começa a abençoar a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Porque eu não faço bênçãos descartáveis, eu faço bênçãos geracionais. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso ser honesto com você agora, porque eu te amo demais para te dar apenas as partes bonitas sem te preparar para entender o processo completo. Existe algo que acontece invariavelmente na vida de todo filho meu que está na iminência de uma virada sobrenatural. E eu preciso que você reconheça esse momento, porque se você não reconhece, você pode desistir exatamente quando a bênção está a um passo de chegar. O teste. Antes de todo grande milagre, existe um teste. Não porque eu seja cruel, não porque eu goste de ver você sofrer, mas porque a bênção que está vindo é tão grande, tão pesada, tão poderosa, que ela precisa de um recipiente que seja forte o suficiente para contê-la. Imagine tentar colocar um oceano dentro de um copo de plástico. O copo não aguenta. Ele racha, ele transborda, ele se destroça. Eu te amo demais para te dar um oceano quando você ainda está sendo um copo de plástico. Por isso, eu permito os testes. Por isso, eu permito as pressões. Por isso, eu permito as situações que esticam a sua fé até o ponto em que você pensa que vai quebrar. Porque é exatamente nesses momentos que você está sendo moldado, ampliado, fortalecido para carregar o peso da glória que está vindo. Pense em José, um dos filhos que eu mais amei, no registro da história humana. Ele tinha um sonho enorme, audacioso, que mostrava que ele seria uma pessoa de grande influência, que até os irmãos mais velhos se inclinariam diante dele.
Um sonho que eu coloquei no coração dele. Mas entre o sonho e o cumprimento do sonho, o que aconteceu? Ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi jogado em uma cova. Foi vendido como escravo. Foi levado para um país estrangeiro onde não conhecia ninguém. Foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Foi preso. Foi esquecido. Passou anos na escuridão, anos no silêncio, anos sem que aparentemente nada estivesse acontecendo a seu favor. E eu pergunto a você, se você fosse José, em qual momento você teria desistido? Quando foi vendido pelos irmãos? Quando chegou como escravo no Egito? Quando foi jogado na prisão? Quando o copeiro que prometeu se lembrar dele o esqueceu por 2 anos inteiros? Em qual desses momentos você teria concluído que o sonho era mentira, que as promessas não valiam nada, que eu havia te abandonado? Porque José não desistiu. José segurou a fé quando não havia nenhuma evidência externa de que o sonho estava vivo. José manteve o caráter quando poderia tê-lo perdido. José continuou fiel quando seria muito mais fácil ser amargo. E quando chegou a hora, quando o relógio do céu marcou o momento certo, eu o tirei da prisão e o coloquei no trono, em um único dia, de uma forma que nenhum ser humano poderia ter planejado ou executado. E hoje eu te pergunto, qual é o seu cativeiro atual? Qual é a sua prisão financeira? O que é aquilo que está te mantendo preso, que está te sufocando, que está te dizendo que o sonho morreu, que a promessa não é para você? Porque eu vim hoje te dizer que o seu José está prestes a sair da prisão. O seu momento de virada está chegando. O que você está vivendo agora, essa pressão, essa sensação de que as paredes estão se fechando, essa escuridão que parece interminável. Não é o fim, é o corredor que leva à sala do trono. E eu preciso que você entenda o que acontece espiritualmente nas horas que antecedem um grande milagre. Existe uma intensificação. Os ataques ficam mais frequentes. As dúvidas ficam mais barulhentas. As circunstâncias parecem piorar exatamente quando estão prestes a virar. Isso não é coincidência. Isso é porque existe uma lei espiritual que diz que a oposição aumenta proporcionalmente à proximidade da bênção. Se o inimigo está trabalhando mais intensamente contra você agora, é porque ele sabe o que está vindo. É porque ele viu o decreto que está escrito sobre a sua vida. É porque ele está com medo do que vai acontecer quando você atravessar esse último obstáculo. Mas eu tenho uma notícia para o inimigo. Ele não tem poder sobre o que eu decretei. Ele pode agitar as águas, mas não pode secar o mar. Ele pode soprar o vento, mas não pode apagar o fogo que eu acendi dentro de você. Ele pode jogar obstáculos no seu caminho, mas não pode mudar o destino para onde esse caminho leva. E o seu destino, meu filho, minha filha, é a prosperidade, é a abundância. É o cumprimento pleno de tudo aquilo que eu prometi. Escreva nos comentários, eu não vou desistir, meu milagre está chegando, meu querido filho, minha querida filha. Existe um livro, não é um livro que você pode pegar nas mãos ou folhear com os dedos. É um livro eterno, guardado no coração do céu, escrito com uma tinta que nenhuma circunstância terrena pode apagar. E nesse livro estão escritos os nomes das pessoas que eu escolhi para viver em abundância, para ser canal de bênção, para demonstrar ao mundo que eu sou um Deus de provisão real, concreta, visível, inegável. E o seu nome está nesse livro, não como resultado do que você fez, não como recompensa pelos seus méritos, não porque você nunca errou, nunca falhou, nunca duvidou. O seu nome está nesse livro por graça, por amor, por uma decisão que eu tomei sobre a sua vida antes mesmo que você soubesse falar, antes que você soubesse andar, antes que você viesse ao mundo. Eu te escolhi, eu te reservei, eu te separei para uma vida que vai muito além do que você foi capaz de sonhar por conta própria. Mas quero que você entenda,
O que significa ter o seu nome escrito no livro da abundância? Significa que toda vez que uma circunstância vem e tenta escrever uma história diferente sobre você, de fracasso, de escassez, de derrota permanente, ela está brigando com o que já foi escrito. E eu nunca perco uma briga. Nunca. A escassez pode bater na sua porta, mas ela não tem autoridade para ficar. A dívida pode aparecer no seu caminho, mas ela não tem poder para te definir. O fracasso pode visitar a sua vida, mas ele não tem permissão para morar lá. Porque o que está escrito sobre você no livro eterno é maior, é mais forte, é mais permanente do que qualquer história que o mundo ou o inimigo tentem narrar. E eu quero detalhar para você o que está escrito nesse livro sobre a sua vida. Está escrito que você vai ter casa própria, que você vai se sentar à mesa da sua própria casa, sem dívidas pendentes sobre ela, com paz, com segurança, com a certeza de que aquele lugar é seu e da sua família. Está escrito que você vai ter saúde financeira, que vai saber administrar o que eu coloco nas suas mãos, que vai multiplicar cada recurso com sabedoria, com discernimento, com a orientação do Espírito que está dentro de você. Está escrito que você vai ser instrumento de bênção para outras pessoas, que vai poder ajudar quem está em necessidade, que vai poder semear com generosidade, porque a sua colheita vai ser tão abundante que nunca vai faltar. Está escrito que os seus filhos não vão herdar as suas dívidas, vão herdar a sua prosperidade. Está escrito que a sua família vai ser um exemplo de graça divina, que as pessoas vão olhar para a sua história e vão ver a mão de Deus em cada detalhe. Está escrito que você vai viver e não morrer na pobreza, que você vai chegar ao final da sua vida tendo cumprido tudo aquilo para o qual você foi criado, tendo tocado as vidas que eu te dei para tocar, tendo construído o legado que eu te preparou para construir. E agora eu preciso que você faça algo muito importante. Eu preciso que você pare de acreditar nas histórias falsas que foram escritas sobre você por pessoas que não tinham autoridade para escrever nada sobre a sua vida. Preciso que você pare de acreditar na voz do fracasso que ecoa na sua cabeça desde que alguém te disse que você não era capaz, que você não ia chegar a lugar nenhum, que gente como você não prospera. Essas palavras não têm poder sobre o que está escrito no livro eterno. Essas vozes não têm autoridade sobre o decreto divino que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Você foi criado para a abundância. Você foi moldado para a prosperidade. Você foi equipado, mesmo que ainda não consiga enxergar todos os recursos que estão disponíveis para você, para construir uma vida extraordinária. E hoje, com a fortuna de 55 zilzéus em movimento na direção da sua vida, com a hora marcada no céu se aproximando, eu convido você a fazer uma escolha. A escolha de acreditar no que está escrito, não no que parece. De caminhar pela fé, não pela vista. De declarar a abundância, mesmo que a conta bancária diga outra coisa agora. Porque a realidade espiritual sempre precede a realidade natural. O que acontece primeiro no espírito, acontece depois na carne. E no espírito, meu filho, minha filha, você já é próspero, você já tem, você já é. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que eu precisava que você entendesse bem antes de receber tudo o que está vindo. Porque existe um inimigo da prosperidade que a maioria das pessoas não consegue ver. Não é a economia, não é o governo,
não é o mercado de trabalho, não é a falta de oportunidade. O maior inimigo da sua prosperidade tem um nome: corrente. E as correntes que prendem as pessoas na escassez não são feitas de ferro, são feitas de pensamentos, de crenças, de palavras, de padrões que foram instalados na sua mente ao longo de anos, às vezes desde a infância, e que funcionam como um programa invisível que sabota cada tentativa de avançar. Eu quero que você pense em como você cresceu, o que você ouvia sobre dinheiro dentro da sua casa. Dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, gente da nossa situação não pode ter sonhos grandes, trabalhe muito e seja feliz com o pouco. Essas frases, que talvez foram ditas com amor, com a intenção de te proteger de uma decepção, acabaram se tornando muros. Acabaram se tornando tetos baixos na sua mentalidade, que te impediam de enxergar além do horizonte que foi colocado diante de você. E hoje, neste exato momento, eu vim quebrar esses muros. Eu vim arrancar esses tetos. Eu vim remover cada barreira invisível que foi construída entre você e a vida que eu preparei para você. A primeira corrente que eu preciso quebrar é a corrente da mentalidade de escassez. Essa é a corrente que faz com que você, mesmo quando as coisas começam a melhorar, sinta um medo irracional de que vai acabar, que faz você segurar o dinheiro com tanta força que não consegue investir, não consegue dar, não consegue semear. Porque a mente programada pela escassez acredita que o que sair nunca vai voltar. Mas eu te digo, a lei do reino é diferente. A lei do reino diz que o que você dá, você recebe multiplicado. Que o que você semeia, você colhe em abundância. Que a mão aberta recebe mais do que a mão fechada. E quando eu quebro a corrente da mentalidade de escassez, eu te liberto para operar nessa lei com confiança, com alegria, com a certeza de que o que eu prometo, eu cumpro. A segunda corrente é a corrente da comparação. Essa corrente te prende quando você olha para o que o outro tem e sente que o seu não é suficiente. Quando o sucesso do seu vizinho, do seu colega, do seu familiar, em vez de te inspirar, te diminui. Quando você começa a acreditar que as bênçãos são limitadas, que se o outro recebeu, sobrou menos para você. Mas eu preciso que você entenda, as bênçãos do céu não são um bolo que diminui quando alguém pega um pedaço. Eu tenho bênçãos suficientes para todos os meus filhos ao mesmo tempo, em abundância, em excesso, sem que a porção de um diminua a porção do outro. A prosperidade do seu irmão não é sua derrota, é uma prova de que eu posso fazer o mesmo por você. Olhe para a prosperidade alheia e diga: se Deus fez por ele, Deus faz por mim também. A terceira corrente, e essa é talvez a mais dolorosa de todas, é a corrente da indignidade. Essa é a voz que sussurra no seu ouvido, dizendo que você não merece, que você errou demais, que o seu passado é grande demais, que as pessoas que te machucaram tinham razão sobre você, que você não é o tipo de pessoa que recebe grandes bênçãos. Essa voz é mentira. Essa voz é a voz do inimigo, e eu vim hoje com a espada da verdade para cortar essa voz na raiz. Você não precisa merecer minha graça. A graça, por definição, é o que você recebe sem merecer. Se dependesse do mérito, nenhum ser humano na face da terra se qualificaria para as bênçãos do céu. Mas eu não trabalho com mérito, eu trabalho com amor. E eu te amo com um amor que não tem condição, não tem limite, não tem prazo de validade. Hoje eu declaro sobre você, em voz alta e com autoridade plena: toda corrente de escassez está quebrada. Todo pensamento limitante que foi instalado na sua mente por palavras de outros está cancelado. Todo programa mental que te dizia que você não podia, que você não conseguia, que você não merecia, está sendo sobrescrito agora por uma nova verdade. Você pode, você consegue,
Você é o filho, você é a filha de um Deus que não tem limites. E a partir deste momento, as correntes que te prenderam estão no chão e você está livre. Livre para receber, livre para crescer, livre para prosperar, livre para ser tudo aquilo que eu sempre soube que você era capaz de ser. Escreva nos comentários: minhas correntes estão quebradas, eu sou livre. Meu querido filho, minha querida filha, há algo que eu preciso revelar para você agora e que vai fazer você olhar para os últimos dias, semanas, talvez meses da sua vida com olhos completamente novos. Porque eu não chego sem avisar. Eu não apareço sem deixar rastros. Eu não mando uma bênção de 55 unjuales, sem antes enviar sinais, pistas, indicações de que algo grande está se aproximando. E esses sinais já foram enviados, já chegaram na sua vida. E hoje eu vou te ajudar a reconhecê-los. O primeiro sinal que eu envio antes de uma grande virada é o sonho. Você teve sonhos recentemente que pareceram mais reais do que o normal. Sonhos em que você se viu em um lugar diferente do qual você está hoje, em melhores circunstâncias, com mais recursos, com mais alegria, com uma sensação de leveza e liberdade que você não experimenta na sua vida atual. Não ignore esses sonhos. Não os descarte como apenas a mente trabalhando durante o sono. Os sonhos são uma das formas mais antigas que eu uso para me comunicar com os meus filhos. Foi em sonho que eu falei com José sobre o seu destino. Foi em sonho que eu falei com Salomão sobre a sabedoria. Foi em sonho que eu guiei os pais de Jesus nos momentos mais críticos. E os sonhos que você teve recentemente sobre prosperidade, sobre mudança, sobre um futuro melhor. Esses sonhos vieram de mim. O segundo sinal é a inquietação. Esse sentimento incômodo que você não consegue nomear direito, que não é exatamente ansiedade, não é exatamente tristeza, mas é uma sensação de que algo está prestes a mudar, de que o lugar onde você está não é onde você vai ficar, de que existe uma vida maior esperando por você do outro lado de uma porta que ainda não foi aberta. Essa inquietação é meu espírito trabalhando dentro de você, preparando o seu interior para o que está vindo no exterior. É como a pressão que se acumula dentro de uma torneira antes que a água comece a jorrar. A pressão que você sente não é sinal de que algo está errado. É sinal de que o fluxo está a ponto de começar. O terceiro sinal é a palavra certa na hora certa. Você leu algo recentemente, ouviu algo, assistiu algo que pareceu ter sido escrito especificamente para você. Uma frase que chegou como uma flecha ao centro do coração e fez seus olhos encherem de lágrimas. Uma pregação, uma música, uma conversa, um versículo que apareceu do nada e acendeu uma chama dentro de você que havia esfriado. Esses não são acidentes. Esses são mensageiros. Eu uso as pessoas, as mídias, as palavras, os momentos aparentemente aleatórios para enviar mensagens diretas para os meus filhos. E cada palavra que chegou ao seu coração e acendeu algo nele veio com um endereço. Veio de mim, para você. O quarto sinal é a providência inesperada. Aquele dinheiro que apareceu de uma fonte que você não estava esperando, em um momento em que você mais precisava. Aquela conta que foi paga de uma forma que você não consegue explicar racionalmente. Aquele desconto que apareceu do nada. Aquele presente que chegou justamente quando a necessidade estava presente. Essas pequenas providências não são apenas coincidências amorosas. São amostragens, são provas de produto, são eu te mostrando em escala menor o que está vindo em escala muito, muito maior. Se eu pude prover no pequeno, eu posso prover no grande. Se eu pude resolver o imediato, eu posso transformar o permanente. O quinto sinal, e talvez o mais surpreendente, é a perseverança que você ainda tem. O fato de que você ainda está aqui.
O fato de que você ainda está acordado espiritualmente, ainda está buscando, ainda está assistindo, ainda está esperando pela palavra que vai mudar a sua vida. Isso mesmo é um sinal. Pessoas que foram abandonadas por Deus não continuam buscando. Pessoas que não têm mais chance de virada não sentem mais o desejo de orar, de buscar, de esperar. O fato de que você ainda tem fé suficiente para estar aqui, neste momento, ouvindo essas palavras. Isso é evidência de que o Espírito ainda está vivo e ativo dentro de você. E onde o Espírito está ativo, o milagre está próximo. Todos esses sinais foram enviados. Todos eles já chegaram. E hoje, ao reconhecê-los, você está se posicionando para receber o que eles estavam anunciando. Às 23 reais de hoje, quando a fortuna começar a se mover, você vai poder olhar para esses sinais e dizer: eu deveria ter percebido antes. Deus estava me preparando o tempo todo. Meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento de falar sobre o mecanismo. Como exatamente funciona uma transferência sobrenatural de riqueza? Como o que está no reino espiritual se manifesta no reino natural? Como os 55. E que estão decretados sobre a sua vida vão se tornar realidade tangível, concreta, que você pode tocar, usar, administrar, multiplicar. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a transferência sobrenatural de riqueza não é um milagre que acontece no vácuo. Ela acontece através de pessoas, de oportunidades, de circunstâncias, de decisões. Ela requer que você esteja acordado, atento, disponível e obediente. Porque de que adianta eu mover os céus para abrir uma porta se você não está posicionado para entrar? De que adianta eu preparar um encontro transformador se você está tão fechado na sua dor e na sua descrença que não consegue enxergar o mensageiro quando ele aparece? Por isso a transferência começa dentro de você antes de aparecer fora de você. Ela começa com uma transformação de mentalidade, que já está acontecendo agora, enquanto você ouve essas palavras. Ela começa com uma abertura de espírito, com uma disposição para receber o novo, para deixar para trás os padrões velhos, para agir de forma diferente do que você agiu até agora. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, continuará colhendo os mesmos resultados que sempre colheu. A transferência sobrenatural exige uma transformação natural da sua parte. O segundo aspecto da transferência é o posicionamento. Existe um lugar certo para você estar quando a bênção chega. Existe uma atmosfera de fé que precisa ser cultivada. Existe uma postura de expectativa que precisa ser mantida. Pense em um agricultor. Ele não planta a semente e depois vai para a cidade e esquece do campo. Ele continua cultivando, continua regando, continua tirando o mato, continua atento aos sinais do tempo, ao que o solo está dizendo, ao que as plantas estão precisando. E é essa atenção, esse cuidado, essa perseverança no processo que garante que quando a colheita chegar, o campo está pronto para recebê-la. Da mesma forma, eu quero que você cultive o campo da sua vida com intenção. Cultive o campo das suas finanças pessoais, sendo mais criterioso com onde você coloca o dinheiro que já tem, por menor que seja. Cultive o campo das suas relações, sendo mais seletivo sobre as pessoas que você deixa falar na sua vida. Cultive o campo da sua mente, sendo mais consciente sobre o que você alimenta, que pensamentos você permite, que conteúdo você consome, ou que histórias você conta sobre si mesmo, porque a semente da bênção precisa cair em terra boa para germinar, crescer e produzir fruto de forma plena. O terceiro aspecto é o da obediência estratégica. Vai chegar um momento, muito em breve, em que eu vou te dar uma instrução. Pode ser através de um pensamento que vai parecer uma loucura. Pode ser através de uma oportunidade que vai parecer arriscada.
Pode ser através de uma pessoa que vai te oferecer algo que a sua lógica vai querer recusar. Pode ser através de um sonho que vai te apontar uma direção que sua razão vai questionar. E nesse momento, a diferença entre quem recebe a bênção e quem a vê passar pela janela é a obediência. É a decisão de confiar mais em mim do que na sua própria compreensão limitada. É a coragem de dar o passo mesmo quando não dá para ver o chão do outro lado. Pense em Pedro. Ele estava no barco no meio da noite, com o vento uivando e as ondas sacudindo o barco de um lado para o outro. E eu apareci caminhando sobre as águas, e eu disse para ele: vem. Uma palavra, uma instrução, completamente irracional do ponto de vista humano. Ninguém anda sobre água, a física não permite, a experiência diz que você vai afundar. Mas Pedro escolheu obedecer antes de entender. E por um momento glorioso, ele experimentou o impossível. Ele andou sobre as águas. E quando você der o seu passo de obediência, quando você disser sim para a instrução que eu te dei, mesmo sem entender completamente, você vai experimentar o seu momento de caminhar sobre as águas. Você vai ver o impossível se tornar o seu cotidiano. O quarto aspecto da transferência sobrenatural é a gratidão antecipada. Antes que a bênção chegue fisicamente, declare gratidão por ela. Agradeça como se já estivesse em suas mãos. Essa prática não é ingenuidade, não é auto-engano, não é fingir que a realidade é diferente do que é. É uma ação de fé que alinha o seu espírito com o que já está decretado. É como o agricultor que dança de alegria no campo antes de colher, porque ele plantou com fé e sabe que a semente é boa e a terra é fértil. A gratidão antecipada abre canais espirituais que a preocupação e a dúvida fecham. Ela cria uma ressonância entre o seu coração e a frequência da abundância divina. E quando essa ressonância se estabelece, a transferência se acelera. Escreva nos comentários: eu recebo minha transferência sobrenatural hoje, meu querido filho, minha querida filha. Muitas pessoas passam a vida inteira orando para receber uma grande bênção, mas nunca param para pensar no que vão fazer quando ela chegar. E eu preciso falar sobre isso hoje, porque uma bênção que não é administrada com sabedoria pode se transformar em maldição. Uma fortuna que cai nas mãos de alguém que não está preparado para recebê-la pode ser perdida mais rápido do que foi recebida. E eu não trabalhei desde a fundação do mundo, não preparei esse momento na eternidade, para que a sua bênção seja desperdiçada por falta de preparo. A primeira instrução que eu te dou para quando a bênção chegar é: não mude sozinho. Não tome grandes decisões nos primeiros momentos de euforia. Não compre tudo o que você sempre quis comprar nos primeiros dias. Não distribua recursos para todas as pessoas que aparecerem com histórias emocionantes. Porque quando a bênção chega, junto com ela aparecem tentações, oportunidades enganosas e pessoas com agendas ocultas que farejam prosperidade de longe. O primeiro movimento, quando a fortuna chegar, é agradecer. É sentar em silêncio diante de mim e deixar a gratidão tomar conta de você completamente antes de você tomar qualquer outra atitude. A segunda instrução é: honre a mim primeiro. Antes de pagar qualquer conta, antes de comprar qualquer coisa, antes de qualquer outra destinação, honre a mim com as primícias. Isso não é uma regra religiosa fria. É um princípio de sabedoria que ativa um ciclo perpétuo de bênçãos. Quando você honra a mim com o que você tem, você está declarando que eu sou a fonte, não o recurso. Você está declarando que a bênção veio de mim e que você reconhece isso. E quando você reconhece a fonte continua jorrando, a torneira não fecha, o fluxo não para, porque você demonstrou que é um mordomo fiel, e eu confio recursos maiores a mordomo fiéis. A terceira instrução é: quite as dívidas com estratégia. Não saia quitando tudo de uma vez sem um plano.
sentar com sabedoria, talvez com um conselheiro financeiro de confiança, e criar uma estratégia para eliminar os passivos da sua vida de forma inteligente, priorizando as dívidas com maiores juros, criando uma reserva de emergência antes de zerar tudo, garantindo que o seu fluxo futuro esteja protegido. A liberdade financeira não é apenas ausência de dívida, é a construção de uma estrutura que sustenta a prosperidade de longo prazo. A quarta instrução é: invista no seu crescimento. Uma das maiores armadilhas que vejo nos meus filhos quando recebem uma grande bênção é que eles usam todos os recursos para consumo e não reservam nada para desenvolvimento. Quando a fortuna chegar, invista em conhecimento, invista em habilidades, invista em negócios que produzam mais riqueza, invista em pessoas que vão multiplicar o que você tem. O dinheiro que você gasta desaparece. O dinheiro que você investe com sabedoria se multiplica. E eu quero que os seus 55 000 sejam o começo, não o teto. A quinta instrução é: seja generoso com intenção, não apenas com quem aparece pedindo, mas com quem eu te indicar. Quando a bênção chegar, abre o seu coração para ouvir minha voz sobre como usar parte desses recursos para abençoar outras vidas. Existe alguém na sua família que está sofrendo financeiramente e que você vai poder ajudar. Existe uma causa que toca o seu coração que vai poder ser financiada. Existe um sonho de outra pessoa que vai poder se realizar através das suas mãos. E cada vez que você usa a bênção para abençoar, você não está perdendo, você está semeando. E a colheita da semeadura generosa não tem teto. A sexta instrução é: proteja a sua paz. Quando a bênção chega, aparecem pressões que você nunca teve antes. Pessoas pedindo dinheiro, pessoas com julgamentos sobre o que você deveria fazer com o que você tem, pessoas com inveja disfarçada de conselho. E você precisa proteger o seu espaço interior com sabedoria. Não precisa explicar para todo mundo o que você recebeu. Não precisa justificar as suas decisões financeiras para quem não te ajudou a chegar até aqui. Guarde a sua paz como um tesouro, porque a paz é o ambiente onde a prosperidade cresce. E onde a paz é roubada, a bênção começa a murchar. A sétima instrução, e talvez a mais importante de todas, é: continue em mim. Não me procure só na necessidade. Não me busque só quando está no fundo. Quando a bênção chegar, quando a vida estiver boa, quando as contas estiverem pagas e a mesa estiver farta e a família estiver bem. Continue me buscando. Continue me ouvindo. Continue andando comigo. Porque eu não quero ser apenas o Deus que te tira do buraco. Eu quero ser o companheiro da sua prosperidade, o guia da sua abundância, o amigo da sua vitória. E quando você permanece em mim na bênção, tanto quanto ficou em mim na dificuldade, a bênção nunca para. Ela flui de geração em geração. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais poderoso desta conversa. E eu preciso que você se prepare espiritualmente para receber o que estou prestes a declarar. Porque o que vai ser dito agora não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma técnica motivacional para te animar por algumas horas. Não é uma promessa vazia, construída com palavras bonitas que evaporam no ar antes mesmo de você terminar de ouvir. O que vou declarar agora é um decreto eterno, estabelecido no trono do Deus Altíssimo, sacramentado antes da fundação do mundo, gravado na rocha da eternidade, com uma tinta que nenhuma circunstância humana, nenhuma força espiritual maligna, nenhuma dívida acumulada, nenhum fracasso passado e nenhuma voz de dúvida tem poder de apagar. E esse decreto tem o seu nome, tem o endereço da sua casa, tem a data de hoje marcada nele e está em movimento agora. Nada pode segurar o que eu decretei para você. Leia essas palavras de novo, devagar,
deixando cada sílaba pousar no seu coração como chuva sobre terra seca. Nada pode segurar o que eu decretei para você. Não a sua situação financeira atual, por mais desesperadora que pareça. Não o seu passado cheio de erros, de tentativas fracassadas, de decisões que você tomou e se arrependeu. Não as palavras cruéis que pessoas jogaram sobre a sua vida e que às vezes ainda ecoam na sua cabeça. Não as circunstâncias que parecem imutáveis, solidificadas, permanentes como concreto. Não o inimigo que tem trabalhado com toda a sua capacidade para te manter preso, para te fazer acreditar que essa é a sua vida e que não existe nada melhor esperando por você. Não o sistema econômico, não o mercado de trabalho, não a inflação, não a taxa de juros, não nenhuma força humana ou espiritual que você possa nomear. Absolutamente nada que existe neste mundo ou além dele tem poder suficiente para invalidar, cancelar, adiar, sabotar ou destruir o que foi decretado no céu sobre a sua vida. E eu preciso que você entenda com profundidade a diferença entre uma promessa comum e um decreto divino, porque essa diferença vai transformar a forma como você se posiciona diante do que está vindo. Uma promessa comum depende de condições, depende de quem faz a promessa cumprir sua parte, depende das circunstâncias continuarem favoráveis, depende de memória, de boa vontade, de capacidade. E por isso as promessas humanas se quebram. As pessoas prometem e não cumprem, não por maldade necessariamente, mas porque são humanas, porque as circunstâncias mudam, porque o que parecia possível ontem se torna impossível hoje. Mas um decreto divino é uma categoria completamente diferente. Um decreto divino é a declaração do Rei soberano do universo, que tem autoridade absoluta sobre cada átomo da criação, que não mente, que não muda, que não esquece, que não cansa e que não falha. Quando eu decreto algo sobre uma vida, o universo inteiro se reorganiza para cumprir esse decreto. Os anjos são acionados e colocados em posição. As circunstâncias são movidas como peças em um tabuleiro que só eu enxergo na totalidade. As pessoas certas são posicionadas no caminho certo na hora certa. As portas que precisam abrir são abertas por minha mão e nenhuma força pode fechá-las de volta. E as barreiras que precisam ser removidas são removidas com uma autoridade que não negocia, que não hesita e que não pede permissão. Eu decretei que você vai sair do vermelho. Não talvez. Não se você se esforçar o suficiente. Não se as condições econômicas melhorarem. Eu decretei. Está estabelecido. A saída do vermelho não é uma possibilidade na sua vida, é uma certeza com data marcada no calendário do céu. Eu decretei que as suas dívidas vão ser quitadas, uma por uma, de formas que vão variar entre o lógico e o completamente sobrenatural, entre o resultado de um trabalho que vai começar a florescer e a chegada de um recurso que você não esperava, de uma fonte que você não imaginava. Eu decretei que a sua família vai ter paz financeira e eu quero que você entenda o que essa palavra paz significa no idioma do céu. Não é a ausência de desafio, é a presença de uma segurança tão profunda, tão enraizada, tão alicerçada na confiança em mim, que mesmo quando os ventos soprarem, mesmo quando as ondas se levantarem, mesmo quando o cenário externo ficar turbulento, você vai estar de pé, firme, com o coração em paz, sabendo que eu tenho o controle e que o decreto continua válido, independente do que a realidade imediata esteja mostrando. Eu decretei que oportunidades que você nunca imaginou vão aparecer na sua vida nas próximas semanas e meses. Oportunidades que vão parecer grandes demais para você, que vão fazer a voz do medo dizer: isso não é para mim. Eu não estou pronto, eu não tenho capacidade, eu não sou suficiente para isso. E nesse momento, eu quero que você lembre deste decreto, que você foi preparado para isso,
que eu não mando oportunidade sem capacitação, que onde eu chamo, eu equipa, que onde eu aponta, eu sustenta, que você não vai carregar sozinho o peso do que está vindo, porque eu vou estar dentro de cada passo, dentro de cada decisão, dentro de cada momento de incerteza, te guiando, te fortalecendo, te lembrando que o decreto continua firme. Eu decretei que pessoas com recursos, com influência, com portas abertas que você jamais conseguiria alcançar por esforço humano, vão cruzar o seu caminho e vão reconhecer em você algo especial. Vão ver em você um brilho que eu coloquei ali, um chamado que eu gravei na sua essência, uma competência que foi desenvolvida exatamente nessas temporadas difíceis pelas quais você passou. E essas pessoas vão abrir mãos e dizer: eu quero trabalhar com você, eu quero investir em você, eu quero que você faça parte do que estou construindo. Isso não vai ser coincidência, vai ser decreto divino se manifestando através de relações humanas. Eu decretei que a sua mente vai ser iluminada. Que insights vão vir para você de uma profundidade que vai te surpreender. Que soluções para problemas complexos vão surgir em momentos de quietude. Que estratégias de negócio, de investimento, de crescimento vão aparecer na sua mente com uma clareza e uma precisão que vão deixar as pessoas ao seu redor perguntando onde você estudou, onde você aprendeu, quem te ensinou. E a sua resposta vai ser: foi Deus. Deus iluminou a minha mente, porque eu sou a fonte de toda sabedoria verdadeira, e quando eu decido despejar sabedoria sobre um filho, nenhuma universidade, nenhum livro, nenhum curso do mundo consegue competir com o que eu coloco dentro de uma mente aberta e disponível para mim. Eu decretei sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre as gerações que ainda vão carregar o seu sobrenome. Eu decretei que eles vão crescer em uma casa onde a abundância é normal, onde a fé é herança, onde o trabalho é honrado e a generosidade é cultivada. Que eles nunca vão ter que dormir preocupados com o que vai ter para comer amanhã. Que eles vão ter acesso à educação, às oportunidades, às experiências que vão formá-los como pessoas completas, realizadas, cheias de propósito. Que eles vão ouvir de você quando você sentar com eles para contar a história da sua vida, que houve um dia em que tudo parecia impossível e que você escolheu crer e que Deus foi fiel e que a virada veio. E essa história vai ser o maior patrimônio que você vai deixar para eles, porque dinheiro acaba, imóveis depreciam, mas uma história de fé que foi provada pelo fogo, confirmada pelo milagre e celebrada pela família, essa história atravessa séculos. Eu decretei que o seu nome vai ser associado à prosperidade, ao favor divino, à graça sobrenatural, de uma forma que vai ser inegável. As pessoas que te conheciam antes vão olhar para a sua vida depois e não vão conseguir explicar a transformação apenas por fatores humanos. Vão ter que admitir que existe uma mão invisível sobre a sua vida. Vão ter que reconhecer que o Deus que você serve é real, que Ele age, que Ele cumpre o que promete, que Ele não abandona os seus filhos no meio da jornada. E através da sua história, outras pessoas vão ter fé. Através da sua virada, outras pessoas vão acreditar que a delas também é possível. Você não vai ser apenas abençoado. Você vai ser uma bênção que multiplica, que inspira, que transforma o que toca. Agora eu preciso falar sobre o que acontece quando o decreto encontra a dúvida no caminho, porque esse encontro vai acontecer. Garantidamente vai acontecer. Quando você fechar esse vídeo e voltar para a sua realidade imediata, a voz da circunstância vai tentar falar mais alto do que a voz do decreto. A conta vai continuar com o mesmo saldo. A pilha de contas vai continuar no mesmo lugar. O problema que estava lá antes de você começar a assistir vai continuar lá. E a voz da dúvida vai dizer: você viu? Nada mudou. Era só palavras bonitas. Você ficou animado por um tempinho, mas a realidade é a mesma.
E eu preciso que você esteja preparado para esse momento, porque é exatamente esse momento que vai definir se você vai receber o decreto ou se vai deixá-lo passar. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a decisão de agir de acordo com o decreto, mesmo na presença da dúvida. A fé é olhar para a conta no vermelho e dizer: isso ainda não reflete o que está escrito sobre mim, mas vai refletir. A fé é olhar para a pilha de contas e dizer: cada uma dessas dívidas vai ser paga. Não sei ainda como, mas o Deus que decretou provisão sobre a minha vida vai mostrar o caminho. A fé não fecha os olhos para a realidade. A fé olha para a realidade e declara que o decreto é maior do que o que os olhos estão vendo. E eu preciso que você entenda algo sobre o tempo do decreto. O céu não trabalha no mesmo fuso horário que a terra. O que parece lento do ponto de vista humano pode estar em velocidade máxima do ponto de vista eterno. O que parece atraso para você pode ser posicionamento para mim. O tempo que você passa esperando não é tempo perdido, é tempo de preparação. É tempo em que você está sendo moldado, crescendo em paciência, em caráter, em fé, em sabedoria, se tornando cada dia mais o recipiente adequado para a grandeza que está vindo. Não desanime com o tempo. Confie no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não chega tarde, chega exato. Chega no momento preciso, em que tudo está pronto, em que você está pronto, em que as circunstâncias estão alinhadas, em que o máximo impacto pode ser produzido. Hoje, às 23 horas, quando o relógio marcar essa hora sagrada, eu quero que você faça uma coisa muito simples e ao mesmo tempo poderosa. Eu quero que você pare, onde quer que você esteja, qualquer que seja a circunstância ao seu redor, pare por alguns minutos. Feche os olhos, coloque a mão no coração e diga: Pai, eu confio em Ti. Eu recebo o que Tu decretaste sobre a minha vida. Eu não entendo tudo, eu não vejo tudo ainda, mas eu confio em Ti e eu estou pronto para receber. Esse momento de entrega, esse momento de fé deliberada e consciente, vai ser o ponto de virada. Vai ser o sim que abre a comporta. Vai ser a chave que destrava o que estava represado. E a partir desse momento, as coisas vão começar a se mover de formas que você vai notar, que vão ser impossíveis de ignorar, que vão confirmar tudo o que foi dito aqui hoje. Porque eu sou fiel. Eu nunca falhei com um filho que confiou em mim verdadeiramente. Nunca deixei uma mão aberta sem preencher. Nunca deixei um coração disposto sem honrar. Nunca deixei uma fé sincera sem resposta. E a sua fé, mesmo que pareça pequena, mesmo que tenha passado por momentos de dúvida, mesmo que tenha se machucado no caminho, ela é real. Ela chegou até aqui e eu a honro, eu a vejo. E eu vou responder a ela com a maior demonstração de fidelidade divina que a sua vida já experimentou. A hora chegou. O decreto está em movimento, os anjos estão apostos sobre a sua vida neste exato momento. O céu está aberto sobre você como nunca esteve antes. A fortuna de 55 horas. Zezer, Ziz, que tem o seu nome, está em trânsito sobrenatural na direção da sua realidade. E nada, absolutamente nada neste mundo ou além dele, pode segurar o que o Deus do universo decretou para o seu filho amado, para a sua filha amada. Escreva nos comentários: nada pode segurar o que Deus decretou para a minha vida. Eu recebo agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta conversa.
Mas eu preciso que você entenda que o que termina aqui não é a bênção. O que termina aqui é apenas o vídeo. A bênção não tem fim. O decreto não expira. A mão de Deus sobre a sua vida não se retira quando você apertar pause ou quando a tela escurecer. O que foi ativado aqui hoje vai continuar funcionando, vai continuar se movendo, vai continuar produzindo frutos nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Porque a palavra de Deus não é um fogo de palha que brilha intensamente por um instante e se apaga. É uma brasa viva que, quando plantada no coração certo, continua queimando, continua aquecendo, continua iluminando muito depois de o momento inicial ter passado. E eu quero fazer uma recapitulação com você agora, não para repetir o que já foi dito, mas para que você carregue a consciência plena de tudo o que aconteceu neste vídeo. Porque às vezes, quando a gente recebe muita coisa de uma vez, o excesso faz com que parte escorregue pela memória sem se fixar. E eu quero que cada palavra que foi dita aqui se fixe, que entre fundo, que se torne parte da sua estrutura interior, um pilar que vai sustentar você nos dias difíceis que ainda vão vir, nos momentos em que a dúvida voltar a bater, nos instantes em que a realidade tentar apagar o que foi aceso aqui. Você soube hoje que existe uma hora marcada no céu especificamente para a sua vida, que o universo não funciona no caos, que eu opero com precisão, com propósito, com um planejamento eterno que inclui o seu nome em cada detalhe. E que hoje, às 23 horas, essa hora sagrada chega. Você soube que cada lágrima que você chorou foi vista, foi guardada, foi transformada. Que o sofrimento pelo qual você passou não foi desperdício, não foi punição, não foi abandono. Foi processo, foi refinamento. Foi o fogo que remove a impureza e revela o ouro que sempre esteve dentro de você. Você soube que a fortuna de 55 anos. Zedos anos. Zebizados não é fantasia, não é exagero, não é uma promessa vaga lançada ao vento. É um decreto específico, com o seu nome, com autoridade divina, em movimento agora no reino espiritual. E prestes a se manifestar no natural de formas que vão surpreender até você mesmo. Você soube que o teste que você está vivendo não é sinal de abandono, mas de proximidade com a virada. Que quanto mais intensa é a pressão, mais próxima está a transformação. Que o José que está na prisão está a um dia de estar no trono, e que a única coisa que pode fazer a diferença entre receber e perder o milagre é a decisão de não desistir agora, exatamente agora, quando está mais difícil. Você soube que o seu nome está escrito no livro da abundância, não pelo que você fez, mas pela graça de quem eu sou. E que esse registro eterno é mais permanente, mais confiável, mais poderoso do que qualquer registro terreno que diga o contrário sobre você. Você soube que as correntes da escassez, da mentalidade limitada, da indignidade e da comparação foram quebradas e que você está livre agora para receber, para crescer, para prosperar, para ser tudo aquilo que eu sempre soube que você podia ser. Você soube que os sinais já foram enviados, que o céu já estava te comunicando antes deste vídeo que a virada estava chegando. E que agora você tem olhos para reconhecer esses sinais e um coração preparado para responder a eles. Você soube como funciona a transferência sobrenatural de riqueza, que ela começa dentro de você antes de aparecer fora de você, que ela exige posicionamento, obediência e gratidão antecipada. Você recebeu instruções claras para administrar com sabedoria o que está vindo, porque a bênção mal administrada pode se tornar um fardo, e eu quero que o que você receber se multiplique, não que se perca. E você soube, com toda a força de um decreto irrevogável, que nada pode segurar o que foi estabelecido para a sua vida. Carregue isso, não como uma memória agradável de um vídeo que você assistiu. Carregue como uma verdade estrutural que organiza a forma como você pensa sobre si mesmo, sobre o seu futuro, sobre o que é possível para a sua vida.
quando a dúvida vier, e ela vai vir, lembre, o decreto está firme. Quando o medo apertar, e ele vai apertar, declare, o decreto está firme. Quando as pessoas ao seu redor tentarem te colocar de volta na caixa pequena que elas construíram para você, responda com a sua vida, com a sua prosperidade, com a evidência visível do Deus que cumpre o que promete. O decreto está firme. E eu tenho um pedido final para você, meu filho, minha filha. Não guarde isso para você. Pense agora em alguém que você conhece que está no fundo, que está com o coração partido pelo peso financeiro, que está dormindo mal, que está acordado às 3 da manhã, olhando para o teto, que está com medo de amanhã, que está na beira do desespero, que está prestes a desistir de acreditar que as coisas podem mudar. Pensa nessa pessoa agora, pensa no rosto dela e agora faz o seguinte, compartilha este vídeo com ela. Manda para o grupo da família no WhatsApp. Manda para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso. Manda para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para aquele primo que você sabe que está passando por uma situação difícil. Porque você pode ser o instrumento que eu uso para entregar uma palavra de esperança a alguém que está à beira de desistir. Você pode ser o mensageiro. Você pode ser o canal. E ao semear essa palavra na vida de outra pessoa, você está também regando a semente que foi plantada na sua própria vida hoje.